Então, ele termina essa carta, 2 Timóteo, esse testamento espiritual de Paulo, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, dizendo assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. E aí, vê que coisa linda ele diz, né? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Isso aqui, gente, é uma orientação para um pastor. Sabe, pastor Timóteo, prega a palavra. Sabe, olha, não deixe de pregar a palavra. Ele está dizendo assim, é como se fosse assim, eu estou ordenando a você com toda a firmeza, sabe, que você possa viver isso que eu estou te dizendo aqui. Pregue a mensagem, sabe? Ele está dizendo na nova tradução da linguagem de hoje, e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. E aí ele diz, né, voltando para a versão revista atualizada, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Já pensasse, gente, foi isso que aconteceu no nosso tempo, né? Estão começando a dizer que a Bíblia não é verdadeira, estão começando a se entregar a fábulas, a ideias, a astrologia, a astronomia, a opção de loucura que tem aí, quiromancia, sabe? E estão abrindo mão da palavra, né? Mas ele está dizendo assim, vai chegar esse tempo em que as pessoas vão ter coceira no ouvido, vão se incomodar quando a gente fala o nome de Jesus, e a gente já vê esse tempo. Se a gente fala assim hoje no Facebook, no Instagram, né? O Dalai Lama disse isso e aquilo outro, todo mundo acha lindo. Se a gente diz assim no tempo atual, né? Freud disse isso, isso e isso, a gente acha lindo. Mas se a gente diz assim, Jesus disse isso, isso e isso, aí as pessoas acham ruim quando a gente fala de Jesus, né? Quando a gente cita alguma coisa de Jesus, né? Se incomoda, dá coceira no ouvido porque não querem ouvir a verdade, né? Aí ele diz assim, no verso 5, tu, porém, a terceira vez que ele diz tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, sabe? Cumpra o seu dever de ser pastor, de ser servo de Deus. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, sabe? É assim, eu estou chegando a hora do meu sacrifício, de ir embora, de morrer, né? E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que coisa fantástica. Ele está reconhecendo essa dificuldade que ele estava enfrentando, que ele estava vivendo, né? Sabe, que estava chegando próximo da hora dele morrer, ele estava reconhecendo isso. Mas ele continua com esperança. E ele diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, está vendo o que ele está dizendo? E aí vê que coisa triste ele diz agora nesse verso 10 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Ô, gente, que coisa triste isso aqui. Vocês estão lembrados quando a gente estudou as cartas da prisão, epístolas da prisão, que em Filemon e em Colossenses, no finalzinho, Paulo diz que quem estava com eles era Demas, sabe, cooperador do Evangelho. Demas era um cooperador do Evangelho em 62 depois de Cristo, quando ele escreve as epístolas da prisão. Estão lembrados dessa época de 62? Aqui nós estamos falando de 67, 5 anos depois, e esse homem apostatou. Apostasia, que significa largou a fé, abriu mão da fé. Sabe, esse homem deixou de ser de Jesus. Que tristeza, Paulo estava dizendo aqui. Olha, porque Demas, tendo amado o presente século, ele amou as coisas desse mundo, gente. Ele buscou as coisas do mundo, não as coisas de Deus.
tendo amado o presente século, sabe, me abandonou e se foi para Tessalônica. Aí ele diz, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Crescente e Tito não tinham abandonado ele, não era feito Demas. Aqui eram porque foram servir, foram fazer o trabalho de pastor, né? Somente Lucas está comigo. Veja que coisa fantástica esse Lucas, o médico que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Esse homem maravilhoso que merece também o nosso carinho por ele, né? Porque estava com Paulo até o final da vida dele, talvez por ser médico, mas principalmente por ser amigo. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha que coisa linda a gente está vendo no final. Marcos, gente, é João Marcos, aquele que foi motivo da briga de Paulo com Barnabé lá atrás. E a gente vê aqui, alguns anos depois, Paulo dizendo que ele é útil, traz ele contigo. Ele preciso dele para me servir. Vê a restauração aqui maravilhosa que a gente está vendo de um relacionamento. Paulo brigou com Barnabé por conta de Marcos, né, que é o evangelista Marcos, João Marcos, sabe? Teve uma briga, se dividiram e anos depois ele entendeu talvez que o evangelho é o evangelho de restauração e pede para Marcos estar de volta lá com ele, porque é útil para ele, né? Sabe? No 12, quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, devia estar fazendo frio, né? Em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos, para ele escrever mais. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Está vendo que a gente vê Paulo em alguns momentos dizendo, esse eu entreguei a Satanás, aquele diz, eu entrego ao Senhor. O Senhor vai lhe dar o que merece para ele, sabe? Já estava bem mudado, né, esse Paulo da última carta, né? E aí ele diz assim, olha, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Sabe, Timóteo, que você não seja mais um que me abandone, porque todo mundo foi contra mim, que você também não aconteça isso com você. Aí ele diz no 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Amém. Está vendo? Ele já talvez fosse para ter morrido mais cedo, mas ele não foi, né? Na segunda, o Senhor assistiu ele, sabe? E deu forças por intermédio dele, a pregação fosse plenamente cumprida, e foi libertado da boca do leão. Aí ele diz assim, ó, no 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Tava se entregando, né? Assim, reconhecendo a dificuldade de sair dali. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí ele termina dizendo, saúda Prisca e Áquila. Prisca era Priscila, né? E aqui ele fala com um nomezinho carinhoso dela, um apelido carinhoso, Prisca e Áquila. E a casa de Onesíforo, todo mundo da casa de Onesíforo, maravilhosa, talvez a igreja, né? Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno, tá vendo? Traz essa capa antes do inverno, porque está fazendo frio aqui, vai fazer um frio imenso e eu preciso da capa que eu deixei em Troade. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Esses aqui eram irmãos da igreja de Roma que estavam apoiando ele lá. E aqui tem uma coisa interessante, eu já vi que alguns estudiosos gostam de dizer que essa Cláudia aqui, muito provavelmente, era aquela Cláudia que era a esposa de Pilatos. Vê que coisa interessante. Aquela que se converteu e que disse a Pilatos, Pilatos, não faz isso com Jesus. Provavelmente dizem, claro, isso é uma hipótese que a gente não tem como pensar nisso, mas é quando fala das Cláudias, fala dessa Cláudia lá atrás e fala dessa Cláudia aqui. Então acredita-se que esse nome romano, Cláudia, fosse a esposa de Pilatos, né? E aí ele diz assim, termina, né, o capítulo 4 dizendo assim,
vir isso. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Elino, Cláudio e os irmãos. O Senhor seja com o teu espírito e a graça seja convosco. Então ele está aqui terminando essa carta maravilhosa, fantástica de 2 Timóteo, que tem coisas muito importantes para a gente, tá? Vou terminar por aqui, assista esses vídeos, boa aula para vocês e na outra semana a gente faz um resumão dessas cartas e vai falar um pouquinho sobre elas também, tá bom? Valeu!